Fala pessoal, aqui quem está falando é Kaique Sobreira, do canal A Crítica. Viemos aqui com um novo vídeo, né? E agora com a nova plataforma do canal, um novo modelo que a gente está trazendo, que é um modelo de debates, né? Com outras pessoas, né? Que tenham uma linha parecida com a nossa, evidentemente, né? Que é a linha marxista de pensamento, interpretação marxista. Hoje nós vamos fazer um debate sobre pandemia e capitalismo, que é uma combinação explosiva. Esse será o tema do vídeo de hoje. Estamos aqui, como podem ver na imagem, né, com a presença ilustre do grande professor Ivo Tonei, que é uma referência na área do marxismo, tanto para mim quanto os camaradas que me ajudam no canal. Sempre estamos lendo, assistindo as entrevistas dele, as lives, os debates. Inclusive, fiz um artigo científico que saiu na revista do IELA, que boa parte dele eu me inspirei no professor Ivo, tanto no artigo dele sobre a morte da democracia, onde eu peguei algumas questões essenciais sobre a categoria do trabalho associado, né, livre associado, e também nas suas aulas sobre a questão da estética, né, da arte derivando do trabalho. Então, é um cara que é muito importante para nós marxistas, né, que estamos estudando essas questões. O Ivo, ele é graduado, né, em letras pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, além de ter sido, né, um grande professor de filosofia na UFAL, né? Então, feita essa apresentação, nós vamos já começar o debate do vídeo. Uma questão inicial que eu queria levantar aqui para o Ivo, né, além de agradecer a sua participação, né, que é ilustríssima, né, aqui nesse canal, essa participação do Ivo foi muito comemorada por nós, porque é um grande professor e um grande pensador e filósofo do nosso tempo. Além de agradecer o convite que ele aceitou, né, vamos entrar um pouco numa questão que eu acho que é fundamental, que é a crise estrutural do capitalismo. Né? Eu queria saber do Ivo o que ele entende por crise estrutural do capitalismo mundial, internacional, para que a gente possa ter uma noção de totalidade, né? Uma noção de uma complexidade, para depois ele explicitar um pouco como essa crise estrutural afetou o Brasil, como um país está interligado com o outro, né? Nessa arena internacional que é o capitalismo global. E importante ele trazer alguns elementos também, né, de contraposição, porque, como nós sabemos, né, os keynesianos costumam taxar, né, de crises cíclicas, né, que são crises que vão acontecendo em apenas alguns momentos do capitalismo, né, e que eles podem tomar, a partir do Estado, né, medidas anticíclicas para conseguir remediar essa crise, mas acredito eu que, desde o final da década de 70, o capitalismo eles vêm uma crise estrutural que é muito mais do que elementos da superprodução, né? Ele vem numa crise estrutural que não é cíclica, né? Ela vem e não para mais. Então é só aumentando, você vai remediando e vem uma crise maior ainda. Então acho que muito mais que uma crise cíclica, nós estamos numa crise da estrutura do capitalismo. Eu queria que o Ivo falasse um pouco dessas questões. Olá, boa noite, Kaique, boa noite, pessoal que está ouvindo esse canal. Eu que agradeço a generosidade de você, dessa apresentação. Primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro, capitalismo é crise. Quem minimamente já conhece a obra do Marx sabe disso. Crises cíclicas não são defeito do capitalismo, são da natureza dele. Acontece que cada crise, o capitalismo conseguiu até hoje dar a volta até algumas décadas atrás, sempre dar a volta por cima e retomar um outro patamar de mais ou menos estável até a próxima crise. O problema é que cada crise, para ser superada, implica um avanço na tecnologia e uma reestruturação das relações de produção, de tal modo que sempre há uma intensificação da exploração dos trabalhadores.
Mas com isto, com ações do Estado, também sempre se conseguiu dar a volta por cima e chegar num novo patamar. Esta última crise, de fato, como o Kaique estava falando, tem componentes novos, no sentido de que a superação da última crise do Fordismo levou a uma reestruturação produtiva, um fantástico desenvolvimento tecnológico. E, claro, de um lado, quanto mais tecnologia, menos trabalho vivo. Então, mais desemprego, mais problemas sociais, etc. Mas isto levou a uma produção fantástica de capital. E este capital normalmente deveria voltar para a produção para poder ser reinvestido, gerar novos capitais. O problema é que o excesso de capital produzido e na outra ponta, o excesso de desemprego, de desigualdade social, de impedimento do acesso à realização dessas mercadorias que deveriam ser vendidas para produzir novo capital, impediu, mais ou menos a partir de 1970, inclusive com a crise do petróleo, impediu que esse capital fantástico produzido pudesse voltar para a produção. Não é por uma questão de que os capitalistas não queiram, não é por falta de é porque isto baratearia tanto os produtos que, de novo, o ganho, o lucro dos capitalistas seria muito pequeno. Então, isto conjuga, isso, a meu ver, define os elementos fundamentais da crise atual. Uma fantástica produção de capital que não pode voltar à produção para retomar o seu caminho normal por causa da incapacidade de fazer este caminho, de as pessoas comprarem, enfim, as mercadorias estão se acumulando e não há possibilidade. É também um elemento importante que a gente entenda que capitalismo implica necessariamente a impossibilidade de uma distribuição equitativa da riqueza. O capitalismo precisa da desigualdade social para manter os lucros. É óbvio, se todos os capitais existentes hoje fossem jogados na produção, a mercadoria baixaria demais, né? Não haveria possibilidade do lucro. Então, isto gerou uma enorme desigualdade social, com dois efeitos, ao meu ver, fundamentais. De um lado, a própria obsolescência dos produtores da mais-valia que vai se transformar em capital. O desemprego, o subemprego, a precarização, uma série de elementos que conformam a chamada reestruturação produtiva, o rebaixamento dos salários, enfim, tudo isto levou a que, na composição orgânica do capital, entre capital constante e capital variável, o chamado capital variável fosse diminuído cada vez mais. Bom, e quem produz o valor, a gente sabe que a via mais-valia é o trabalhador. Menos trabalhadores, mesmo com mais tecnologia, a tecnologia em si não produz valor. É a parcela do trabalho não pago, que se transforma em mais-valia, que produz valor. Isto é um componente fundamental da crise atual. Por mais que se destrua a riqueza, mesmo através de guerras, através de destruição mesmo física de riqueza, não se consegue voltar a um patamar de lucratividade do capital estável. E a chamada queda tendencial da taxa de lucro hoje não consegue voltar a um patamar de estabilidade. O segundo elemento desta crise é a devastação da natureza. A transformação da natureza também é um elemento essencial para a produção das mercadorias, para a produção do capital, etc. Mas a devastação, que é da natureza, portanto não é uma decisão de pessoas maldosas, pessoas que não têm interesse em preservar a natureza. É da natureza do capital. A natureza, para ele, é mercadoria. E, portanto, ela foi devastada, está sendo devastada e vai ser devastada. Mas isso tem um limite. Então, nesse sentido,
o capital está atingindo, aquilo que o Messaro diz, o capital está atingindo seus limites absolutos. Não tem nada de catastrofismo, não é que no dia seguinte ele vai acabar, ele vai se destruir por si mesmo, mas ele está impossibilitado de um avanço civilizatório do ponto de vista econômico, político, social, ideológico, enfim. Me parece que este é o miolo desta crise atual. E isto, diga-se de passagem também, de novo, uma tendência que Marx já deixou claro, é que este processo é cada vez mais intenso, cada vez mais degradante, cada vez mais desumanizador, cada vez mais produtor de desigualdade social e inclusive destruidor de riqueza. Portanto, não é algo que, digamos, cada crise vencida volta ao mesmo patamar anterior ou um pouquinho mais. Não, esta crise é uma crise que está levando a humanidade a um patamar de degeneração do ponto de vista das pessoas, dos indivíduos, sobretudo dos trabalhadores, e do ponto de vista da natureza, a um grau que até alguns cientistas acham que, bem, ou já não tem volta, ou dentro de 50 anos, se continuar assim, não terá mais possibilidade de volta. É gravíssima esta crise, né? Bom, evidentemente, o Brasil faz parte deste mundo capitalista, está na divisão internacional do trabalho, e, como todos os países periféricos, nessa divisão do internacional do trabalho, aí eles ao Brasil foram atribuídas determinadas tarefas nessa divisão. Então, a gente vê que durante um certo tempo, por exemplo, até 2002, aliás, entre 2002 e 2000 aliás, desculpe, vou recomeçar um pouquinho, muito rapidamente. Não dá para entender o Brasil sem a ideia de formação subordinada, dependente e associada da sociedade brasileira em relação ao imperialismo português, depois o imperialismo inglês e hoje o imperialismo norte-americano. Não dá para entender isso. Mas isto precisa se dizer. Isto levou à formação de uma burguesia brasileira associada, subordinada e dependente da burguesia imperialista internacional. Portanto, uma burguesia que nunca fez, não faz e nunca fará, porque não tem interesse de fazer uma revolução burguesa plena no Brasil. Ela está tranquila, ganha milhões, bilhões, está satisfeita dentro disso, e é uma burguesia extremamente predatória, escravocrata, e que trata o andar de baixo, isto é, as classes subalternas, do mesmo jeito que os colonialistas tratavam os escravos. Na verdade, trabalhador para a burguesia é escravo, por isso que se diz claramente hoje, não importa quantos morram, o trabalhador tem N que estão na porta esperando para ocupar o lugar. E não é maldade, de novo, não é maldade pessoal, é quando essas pessoas ocupam o lugar de personas do capital, elas fazem aquilo que o capital, incorporam a natureza perversa do capital. Muito bem. Durante um período em que houve o chamado boom das commodities, né, que houve grandes investimentos do capital, esta burguesia brasileira, inclusive como uma tarefa levada a efeito na articulação entre o petismo, o lulismo e parcelas extremamente atrasadas da burguesia brasileira. Tiveram a possibilidade de, ao mesmo tempo que a burguesia ganhava bilhões, sobravam migalhas, alguns bilhões, migalhas para as classes subalternas. Quando o cobertor ficou curto, por volta de 2010 em diante, quando o cobertor ficou curto, duas coisas começaram a acontecer. Uma,
uma enorme briga entre frações da burguesia brasileira para dividir o pouco que sobrava. Né? E, de outro lado, uma decadência da própria situação da classe trabalhadora. Né? Se o cobertor ficou curto e levou a briga entre os de cima, imagine o aumento da exploração dos de baixo. Veja, esta crise que nós vivenciamos hoje, que depois vamos articular com a questão do coronavírus, é anterior a situação do coronavírus. Ela vem desde os anos 70, se intensifica durante todo esse período, e, portanto, ela não tem como causa o coronavírus. Ela tem uma dinâmica que começou antes, continua e se entronca com o coronavírus e vai continuar depois. Né? Bom, veja, por que é que a burguesia levou a efeito, já no governo Lula, depois no governo Dilma, depois no governo Temer, já levou a efeito a reforma da Previdência, reforma trabalhista, a supressão de recursos para a saúde, para a educação. Ora, tudo isso é porque o sistema todo estava em crise e necessitava intensificar a exploração dos trabalhadores para fazer frente a esta crise. É nesse sentido que o Brasil se entronca na grande crise internacional. Agora, a meu ver, não faz o menor sentido qualquer tentativa de querer levar o Brasil ao primeiro mundo através de reformas, através de intervenção do Estado. Enfim, não há a menor possibilidade disto. Voltaremos a essas questões mais adiante. Agradecer essa belíssima explanação aí do Ivo. Foram tantas questões que ele levantou, eu acabei até me perdendo aqui. Nas próximas perguntas que eu lhe fizer, eu vou até pegar aqui minha agenda, porque eu vou anotando para a gente ir conversando sobre, né? Porque trouxe tantas questões importantes, né? Acho que uma questão essencial, né? A questão da gente saber que não foi só nos governos ditos de direita, né, que vem em curso, né, a retirada dos direitos dos trabalhadores e tudo mais, né. E eu acho duas coisas que me chamaram muito a atenção na fala do Ivo, e que foi muito importante, é que ele tenta dissociar, né, uma análise moralista, ou de justiça ou de injustiça do capitalismo, né. Ele faz uma análise do capitalismo científica, né, no sentido de que a burguesia, apesar de se locupletar e de ser a classe exploradora, né, do capitalismo, a própria burguesia está alienada dentro das leis do capital. Então, a própria burguesia está dentro do sistema e ela é a representante, né, o sujeito, uma personificação que representa as mercadorias. Então, achei essa explanação muito interessante, porque amplia, né, o horizonte do mero instrumentalismo, né, instrumentaliza o Estado para fazer aquilo, instrumentaliza o direito para fazer aquilo, quando o próprio Estado, o próprio direito são estruturas derivadas do capital que seguem uma linha de uma estruturação, de um sócio-metabolismo do capitalismo. Então, veja, é evidente que a burguesia é a classe que se beneficia do capital, foi a classe que fez a revolução para a instauração do capital, mas a própria burguesia está incluída dentro da alienação do processo do capital. Então, ela personifica uma estrutura social, percebe? Então, acho que essa questão que o trouxe é muito interessante, né? Tem até algumas passagens interessantes do Marx, no Capital 1, no volume 1, né? Onde ele fala sobre essa questão de um morto-vivo, né? Que é o capital, que acaba dominando a própria burguesia, né? Tem um texto também que eu posso indicar, posso botar na referência aí, que é um texto acho que até esqueci qual foi o site, acho que está no Medium, que é o texto que se chama, acho que o título era A Doutrina do Corpo Possuído pelo Demônio, onde explica essa questão de que tanto o Estado como o direito, né, eles não precisam ser ocupados pela burguesia, né, porque são próprias estruturas do sistema capitalista.
né? Outra coisa interessante que me chamou a atenção na explanação do Ivo, né? Acho que foi a questão de fazer essa conexão entre a crise internacional com o Brasil. Por quê? Porque, e daí também se deriva, né, a necessidade do internacionalismo proletário, né, Ivo? Porque o capitalismo ele é um sistema mundial, internacional. Então, como o Ivo bem colocou, a crise estrutural do capitalismo, né, ela atingiu não só o ponto central do capitalismo, como também os países periféricos. Isso é um detalhe muito interessante, né, que eu fiquei pensando enquanto o Ivo falava, porque antigamente, né, nas crises do capitalismo, geralmente conseguia se expandir o capital de algumas formas. Ele falou a guerra, etc., a destruição das forças produtivas, né, a expansão do capital, né, a exploração neocolonial dos países periféricos, né, tem até o David Harvey, que tinha aquela teoria, né, que era a transferência geográfica da crise, né, que transferia do império para os países satélites, né, da periferia, exploravam a periferia, os países dependentes, através da superexploração do trabalho, e aí conseguiam manter a taxa de lucro e não sucumbir à crise. O que ocorre na crise estrutural do capitalismo atual é que não há mais essa possibilidade, porque ficou demonstrado que os próprios países centrais do capitalismo foram atingidos pela crise. Então, os Estados Unidos ainda não se recuperou do baque de 2008. Então, veja, a gente viu a situação da Grécia, da Espanha, da Itália, ou seja, o capitalismo ele está numa crise tão brutal que ele nem o epicentro, né, do que a gente chamava de G6, G7, consegue mais transferir a crise para a periferia. Então, a crise atingiu tanto o centro do sistema quanto os países periféricos, né? Então, essas observações eu achei muito interessante, dentre outras, né, que eu não vou ficar aqui também remoendo, porque, como eu falei para o Ivo, né, quando a gente estava conversando antes de entrar no ar, né, hoje o objetivo é extrair muito mais da sua bagagem intelectual e teórica, né, do que eu propriamente dito falar, porque eu já tenho aqui falando com vocês o tempo todo, vídeo, então o convidado é o Ivo, né, quem vai falar mais. E um detalhe, né, o Gabriel, que é um camarada que ajuda a gente aqui no canal, ele está também participando aí da chamada, só como ele está com problema, não está aparecendo imagem, nada, mas ele está na chamada, e eu vou ficar de olho aqui no chat, se ele tiver perguntas ao Ivo, eu vou verbalizar elas aqui. Então, o Gabriel pode ficar atento aí, se quiser já ir perguntando alguma coisa, eu vou estar olhando aqui, ele está até escrevendo agora. Então, quando ele quiser se manifestar, eu vou trazer aqui. Então, acho que o Ivo deu uma explicação satisfatória, né? Se ele quiser comentar as questões que eu coloquei, eu acho que seria uma boa para finalizar esse primeiro tópico. Mas eu acho que só um detalhe, foi muito importante a gente começar falando da crise estrutural do capitalismo, como eu disse, para a gente ter uma noção de totalidade, né? O tema, como eu falei, é capitalismo, né? A pandemia e o capitalismo. Entretanto, para a gente compreender a pandemia, a gente tem que compreender a sociedade que está recepcionando essa pandemia e qual é o seu estágio atual. Então, é por isso que a gente precisa primeiro discutir a crise do capitalismo, essas questões centrais, para depois adentrar nos efeitos que uma pandemia pode causar nessa estrutura social da qual nós estamos inseridos. Então, passo a palavra ao Ivo aí, se quiser fazer o último comentário dessa pergunta. Eu gostaria de enfatizar uma questão que eu já coloquei numa live que foi feita outro dia. Que, obviamente, essa problemática é extremamente complexa. Implica elementos econômicos, políticos, sociais, ideológicos, culturais, enfim, extremamente complexa. E a gente tem visto inúmeros textos, artigos, livros e muitas falas jornais e na internet também, uma quantidade enorme de informações. E, às vezes, isso ameaça que a gente se perca nesse cipoal de informações. Algumas são extremamente relevantes, inclusive do ponto de vista científico, biológico, químico, etc. Outras também do ponto de vista das análises econômicas e políticas, mas me preocupa, às vezes, a dispersão disto.
E isso que você estava, que o Kaique estava enfatizando, a importância da gente não perder a perspectiva da totalidade, mas dentro da perspectiva da totalidade, a perspectiva daquilo que é fundamental, que é a forma do trabalho. Porque ela é a questão decisiva. A forma do trabalho hoje é essa forma de relação entre capital e trabalho, a acumulação de capital que nasce daí, essa é a questão decisiva. Né? Não dá para a gente perder esse fio, porque quando você perde isso, normalmente você ou cai em abstrações, ou cai em lugares comuns, ou então, quando são ou intelectuais ou partidos políticos de esquerda até acabam num keynesianismo, num reformismo, tá? Acabam propondo que agora a gente percebe que valores da solidariedade, do bem comum são importantes, então nós precisamos lutar por digamos, um capitalismo mais humano, menos desigual, um Estado mais preocupado com o interesse comum e menos submetido aos interesses particulares, etc. Ou seja, se perde de vista que a dimensão política tem uma dependência ontológica em relação à dimensão econômica do capital. Ou seja, que não importa qual seja o partido, os partidos que tomem o Estado, não importa a boa vontade das pessoas, não importam as boas intenções, e certamente as há. Importa que quem tomar o Estado, quem se apropriar da dimensão política hoje, vai fazer aquilo que o capital dita, no fundo. Para mais ou para menos, claro. Você pega um Fernandes da Argentina, é bem diferente de ser louco que governa o Brasil, não tem dúvida. Mas ele não vai fugir da lógica do capital, no fundo. Pode minimizar a situação, pode enfrentar imediatamente de maneira muito mais humanista, sem dúvida. Mas, no fundo, não vai atingir as questões estruturais que são próprias da crise do capital. Eu gostaria de enfatizar muito isso nesse sentido. Entroncando com a crise do coronavírus, né? Ressalvando que o problema fundamental é a crise do capital. Ora, esta crise anterior é que produziu a enorme desigualdade social. Então, se você pega o Brasil, um país dos mais desigualitários do mundo, é claro que a interveniência agora desta crise, desse vírus, vai rebater em cima de uma situação de enorme desigualdade social. E que vem crescendo nesses últimos governos, independente da boa vontade das pessoas, agora até de uma vontade deliberada, de uma perversidade que a gente é difícil de qualificar. Eu acho que o Aurélio não tem mais adjetivos para qualificar este bando de loucos, lunáticos e perversos que está governando o Brasil. E N pessoas, e não são poucas, que estão apoiando esta corja que está governando o Brasil. Bom, é claro que hoje eu vi uma notícia, eu vou jogar aí, eu não pude confirmar ainda, mas me parece que é uma notícia verdadeira, saiu no New York Times. O preço do petróleo deu negativo, não é negativo do Covid-19, não. É negativo no sentido de que o barril do petróleo hoje desceu para $20 a menos. Negativo. Portanto, os produtores de petróleo estão pagando para que os compradores comprem petróleo. Por que isto? Por causa da crise detonada pelo coronavírus. Claro que o comércio internacional está sofrendo enormes interrupções. As trocas estão, grande parte, paralisadas. Então, a incidência desta pandemia é enorme.
em todas as esferas econômicas, políticas, sociais, etc. Obviamente, não incide, como muita gente diz, nós estamos todos no mesmo barco. Não estamos, não. E alguns memes mostraram muito claramente. A burguesia está num iate e a maioria da população, os trabalhadores, estão num barquinho quando não estão com o pé na água mesmo. Não estamos numa sociedade de classes, numa sociedade cada vez mais desigualitária. Então, o fato já anteriormente, a saúde era sucateada, os hospitais sucateados, os profissionais sucateados, a formação, a retirada de recursos para a Seguridade Social, para o sistema de saúde, é claro que agora vai ser atingido de forma brutal. As classes mais abonadas, claro que têm mais acesso aos hospitais, aos melhores hospitais, inclusive privados. A maioria da população deveria ter acesso ao SUS, mas como é que tem acesso a um SUS onde há falta de recursos, a falta de estrutura, a falta de profissionais, enfim, é claro que isso vai rebater na população. Quando, além disto, você tem um louco na presidência do Brasil, que sai por aí dizendo que isso é uma gripezinha, que tem que voltar todo mundo a trabalhar, sim, que não importa quantos morram, tem que voltar a trabalhar. É claro que a maioria das pessoas, ou pelo menos grande parte das pessoas, desinformada, não tendo um conhecimento profundo da situação, está metida aí, até às vezes por necessidade, né? Filas enormes na Caixa Econômica para receber uma miséria. E outras pessoas andando por aí acreditando nesse imbecil que não tem problema nenhum, que é uma situação que vai passar, tudo vai voltar ao normal. Gostaria de frisar de novo uma outra questão. Claro que tudo vai, esta pandemia vai passar, em algum momento se vai descobrir uma vacina, né? Então isto será passado. Mas a normalidade que as pessoas pensam não é a normalidade anterior. Mesmo com os problemas existentes, muita gente pensa que a normalidade anterior vai voltar. Isto precisa ser dito com todas as letras. A normalidade que vai voltar é a normalidade da intensificação da crise do capital, com todas as repercussões econômicas, políticas, sociais e ideológicas. Portanto, não é uma normalidade anterior. É uma normalidade, sim, mas é a normalidade do capital em crise, em profunda e degradante crise humana. Will, deixa eu só fazer a pergunta aqui do Gabriel, que ele já mandou 10 vezes aqui. Ele acha que eu estou olhando para cá, eu estou vendo essas perguntas ao professor. Ele até entrou aqui na chamada. Tá? Tenha calma que eu vou fazer, rapaz. Tenha calma. Mas antes disso, deixa eu só ressaltar uma coisa. O Ivo, ele tem um site, né, onde ele publica seus textos. Acho interessante o pessoal dar uma olhada lá. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês entrarem lá. E só finalizando essa questão da crise estrutural do capitalismo, né, eu tenho alguns escritos, né, alguns artigos sobre a crise estrutural do capitalismo e a interligação dessa crise com o Brasil. Isso eu escrevi em 2018. Então, para quem quiser acompanhar mais o que eu penso de uma forma mais complexa sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo esses meus textos. Né? Agora vamos para a pergunta do Gabriel, que ele já está agoniado, querendo entrar aqui na chamada sem ter webcam, de qualquer jeito. Vamos lá, ele perguntou. O professor Ivo afirmou que as reformas não têm como resolver as crises estruturais do capitalismo. Porém, parece ter um ressurgimento da ideia de que é possível domar o capital através do Estado, como é visto de alguns intelectuais da esquerda que vêm disseminando várias teorias, como, por exemplo, a MMT, né, a teoria moderna da moeda. Né? Gostaria de saber o que o professor acha disso, né? Dessas novas teorias, né? Que
acham que nós podemos resolver a questão da crise, né, com o gestionamento do Estado, né, como se fosse... Eles dizem muito que é um problema político, né, uma questão de querer ou não querer, né, de querer ou não resolver, é um problema político e não econômico. Dessa forma, eles jogam a teoria marxista das crises econômicas por água abaixo, né? Então, evidentemente que alguns pressupostos estão corretos nesses intelectuais, né? Porque a aparência, né, é uma questão que não é que a aparência seja incorreta. Às vezes a aparência está correta, só que ela é incompleta, ela é parcial. Então, nós estamos em determinado momento de crise estrutural do capitalismo, que não é mais aquele momento em que o Estado intervinha, injetava dinheiro, emprestava dinheiro, salvava os bancos, né? E a gente conseguia dar prosseguimento. O que a gente está vendo é que, por exemplo, o que já está sendo gestionado desde o final do século passado e estourou em 2008, não foi resolvido ainda, mesmo com a utilização do Estado. Então, tem que ter muita calma nesse momento, né? Evidentemente que são pessoas muito bem intencionadas que estão tentando resolver o problema, né, da sociedade, problema da desigualdade, problema da crise, mas temos que estar atentos que é muito mais do que uma opção política ou não de resolver o problema da crise, percebe? Então, acho que a pergunta foi direcionada ao Ivo, como eu gosto muito de falar, falei um pouco, mas responda aí para você. Olha, o equívoco de todos os intelectuais e operadores políticos que sejam bem intencionados, esse tipo de colocação de que uma intervenção do Estado que tenha, de fato, uma intencionalidade firme, pode resolver as questões, esbarra em duas questões fundamentais. Primeira, o fato de que o Estado, a dimensão política, eu volto a afirmar o que eu já disse antes, tem uma dependência ontológica em relação ao capital. O Estado moderno, não importa quais formas ele tenha, se é ditatorial, se é constitucional, se é democrático, das mais variadas formas. A dimensão política, gente, isto está dito desde 1844, nas glosas críticas ao artigo O Rei da Prússia e a Reforma Social. Por favor, leiam esse texto e me digam que ele está equivocado. Os problemas fundamentais não são da alçada do Estado. Os problemas fundamentais nascem da natureza do capital. Esta é a questão decisiva. O Estado surgiu, e leiam o Engels lá, a origem da família da propriedade privada do Estado. O Estado surgiu, quando surgiu a propriedade privada, surgiram as classes sociais, surgiu a luta de classes. E ele surgiu, foi organizado exatamente para equilibrar esta luta. Como ela é irreconciliável, as classes são irreconciliáveis, era preciso uma instituição que fizesse esse equilíbrio, mantendo sempre a defesa dos interesses das classes dominantes. Olha o que é a história. Pegando apenas o Ocidente, o escravismo, o feudalismo, hoje o capitalismo. O Estado, qualquer forma que ele tenha e venha a ter, sempre defendeu, defende e defenderá os interesses das classes dominantes. Portanto, essa é a primeira questão. Uma dependência ontológica, não é uma questão de vontade, não é uma questão de querer ou não querer. É claro que não é uma dependência mecânica, é ontológica, ou seja, o Estado pode intervir, como ele interveio inúmeras vezes, está intervindo hoje para salvar o capital, para impedir que ele entre em colapso. Claro. Mas ele não pode resolver os problemas que não são da alçada dele. Então, repito, leia-se as glosas críticas do Marx. Esta é a primeira questão, absolutamente fundamental. A segunda é a comprovação histórica. Não há nenhuma prova histórica de que qualquer um que tenha tomado o Estado, ou tenha organizado um Estado, inclusive os chamados Estados proletários,
tenha conseguido resolver os problemas sociais que são originados na dinâmica do capital. Não há nenhuma prova disso. Todas as tentativas, pegue o processo histórico, e só pegue o processo histórico moderno, e o mais atual, pegue todas as tentativas feitas na América Latina, recentes, e todas as tentativas feitas pelos chamados governos socialistas da Alemanha, dos países nórdicos, da França, da Itália, da Espanha, enfim, dos países mais desenvolvidos. Claro que eles organizaram o chamado Estado de Bem-Estar Social, mas Estado de Bem-Estar Social saqueando os países do chamado Terceiro Mundo. Então, mesmo assim, o que nós estamos vendo hoje? Que o chamado Estado de Bem-Estar Social está indo para as cucuias. Ele está sendo demolido pela lógica, pela dinâmica do capital. Então, eu fico assim, estarrecido quando esses intelectuais, eles querem encontrar uma porta onde não existe. Por quê? Porque os fundamentos metodológicos deles estão equivocados. Eles pressupõem que a dimensão política pode controlar a dinâmica do capital. Isto é absolutamente falso do ponto de vista ontológico e do ponto de vista histórico. Não há... Então, as propostas, infelizmente, hoje são essas propostas que dominam, inclusive, na esquerda. Mais adiante vamos falar da perda do referencial, da perspectiva revolucionária, que tem tudo a ver com isto. Por que é? O que me impressiona hoje, inclusive nesses intelectuais bem intencionados e partidos de esquerda, como é que se está procurando uma saída onde ela efetivamente não existe. Porque não dá... Aliás, o Messaros voltou a colocar a coisa com todas as letras, aquilo que já está no Marx. A dinâmica do capital, a lógica do capital é incontrolável. Porque não é uma questão que dependa... Veja, capital e trabalho não são duas pessoas que se relacionam. São duas personagens que expressam... São duas mercadorias. A mercadoria capital e a mercadoria trabalho assalariado. Não se entra com a vontade aí. A vontade é a menor das questões. Essa dinâmica do capital, para quem conhece bem, para quem estudou bem Marx, é incontrolável. Mas, por favor, controlar aqui significaria impor ao capital que produzisse para atender às necessidades humanas e não para a sua própria autoacumulação. Isso seria controlar o capital. Mas isso é impossível. Não dá para pedir para o capitalista que produza para atender, como primeiro objetivo, as necessidades humanas. Todo capitalista, isso é da natureza do capital, não tem nada de moral, nada de má vontade, nada de maldade. O capitalista investe o dinheiro dele para ter lucro. Ninguém é Madre Teresa de Calcutá para investir o dinheiro para perder. Então, esta é uma lógica incontrolável. E ela só pode ser erradicada, ela só pode ser eliminada. Não pode ser mudada essencialmente. Você falou alguns textos de Marx e Engels, né? Acabei lembrando aqui de alguns deles. Por exemplo, o 18 de Brumário é muito interessante para a gente compreender, né, a situação atual quando você fala do presidente louco, né? Um degenerado. Lá o Marx fala, né, que como é que um louco se torna um mito, né? E ele explica através da luta de classe. Então, mais uma indicação aí, 18 de Brumário, do Luiz Bonaparte, do Marx, né? Lembrei também de outro, né, o Crítica do Programa de Gotha, de 1875, né, onde o Marx, no capítulo 1, né, ele faz várias críticas ao La Salle, justamente neste sentido, né,
de que precisamos olhar não só a questão no âmbito da distribuição da riqueza, né, da repartição da riqueza, mas sim na questão da relação de produção entre o capital e o trabalho. Então, Marx ali já diz, até de uma forma um pouco, né, muito pesada, né? Ele diz, essas teses lassalianas que adentraram o Partido Social-Democrata Alemão, né, são teses monstruosas, ele usa esse termo, monstruosas e criminosas, né? Acho que o Marx até um pouco pesado, né, com um companheiro de luta, né, que já tinha falecido, mas depois descobrimos no século XX que o Lassalle era um grande, estava traindo o movimento operário com Bismarck, né, naquele momento, mas o Marx ele sempre foi muito rigoroso, né? E ele dizia justamente isso, né? Que a questão não era quanto o cara ganha por trabalhar ou quantas horas ele trabalha de graça. Isso evidentemente que acontece, mas isso só é a questão aparente. A questão não é essa, né? Ele cita até um exemplo. A questão não é se o escravo ele ganha o que ele trabalha. A questão não é essa, né? Essa é só a aparência. A questão é como ele se relaciona para produzir essa riqueza. E essa relação de produção é de dominação. Então, vamos conseguir resolver o problema da concentração e da redistribuição de renda se a gente buscar qual é a essência que origina esse fenômeno social, que é a forma que nós estamos organizados para produzir e reproduzir as condições materiais de nossa própria existência. Então, acho que é isso. E sobre o livro A Origem e Propriedade Privada do Estado, do Engels, né, também é uma recomendação ótima do professor, mas leiam com parcimônia, com cuidado. E há alguns elementos ali que são complicados, né? Quando o Engels pega do Morgan alguns elementos um pouco mecanicistas, né? Porque o Marx fez um resumo do livro do Morgan e não fez uma resenha. Então, Engels ele foi se debruçar sobre este resumo e depois sobre o livro e acabou atraindo algumas questões mecanicistas. Mas o resto do livro, fora esses pontos, é excelente. Então, com cuidado para se atentar a esses detalhes, né? Porque, infelizmente, o Marx estava preparando uma obra fantástica para nós e não conseguiu terminar, e só tem os resumos dele sobre a obra do Morgan, né? Não tem a sua opinião, e ficou faltando, né? Porque é bom destacar que o Engels e o Marx não são a mesma pessoa, né? Eles tinham algumas divergências, né? Agora, avançando um pouco o debate, né? Já que a gente falou da questão da economia, da crise do capitalismo, e o professor já começou a adentrar na questão do Estado, porque foi a pergunta do Gabriel, né? Eu estou sempre aqui olhando, fique tranquilo, que eu estou olhando aqui direto. Vou ver suas perguntas, já vi que está vindo mais. Então, o professor acabou entrando na questão já do Estado, né? Que o Gabriel fez a pergunta, e eu queria que o professor pudesse, né, expandir um pouco uma questão que me parece crucial, né? Que uma crise econômica, né, não necessariamente, não inevitavelmente ou inexoravelmente irá levar a uma crise política. Mas parece-me que num cenário global, né, internacional, essas crises do capitalismo estão desencadeando, né, crises da forma política do capital. E trazendo essa questão especificamente para o Brasil, né, eu tenho até um texto que eu publiquei sobre isso, posso até botar aí na descrição, né, onde eu argumento justamente que há uma crise também, não só econômica, mas da forma política, uma crise social, cultural, do próprio tecido social também. Então, é uma crise generalizada, né? Então, eu acho que a forma política brasileira está em falência e degradação, está definhando, e o que pode surgir por aí? Qual forma política o capital, né, pode implementar para tentar salvar o seu Estado burguês, né, da ilegitimidade, né, que hoje parece que está sendo vital, né? De que forma, né? E o que poderemos esperar desse processo de definhamento da forma política? Né? Você acha que acabou a nova república, como alguns argumentam, né? E o que é que pode vir por aí? E o que me deixa mais preocupado é que, se minha tese estiver correta, né, no definhamento da forma política atual, né, do Brasil, é que não temos um movimento operário organizado para conseguir disputar a configuração de uma nova forma política. Então, me parece que a disputa sobre o novo padrão de dominação burguês da forma política está sendo feita pela própria burguesia e disputa entre suas frações. Então, isso que me deixa mais preocupado, que nós não...
a forma política define e nós não temos capacidade, possibilidade de propor uma nova forma política baseada, né, no socialismo e etc. Então, me parece muito complicada essa situação, porque, além da crise econômica, parece que vamos ter uma forma política ainda mais degenerada. Bom, isso me leva a juntar algumas questões, daquelas questões que você tinha me passado antes, juntar essa que você está colocando, com a sétima, aliás, a sexta, que é diante da situação, a possibilidade de uma revolução ou não. Eu acho que aí se entroncam duas coisas. Uma, de novo, a relação entre capital e Estado é uma relação de dependência ontológica, mas com, obviamente, uma certa autonomia do Estado, uma vez que a própria burguesia que ele representa não é uma burguesia, não é uma classe homogênea, tem frações e essas frações lutam entre si. Umas têm mais poder num determinado momento, outras em outro momento. Então o Estado está sempre em disputa entre essas frações burguesas. De outro lado, também o movimento dos trabalhadores, as lutas dos trabalhadores também estão sempre forçando o Estado a tentar atingir um certo ponto de equilíbrio. Mas o fato é que, como a crise do capital é cada vez mais intensa, e como por isso ela vai produzir cada vez mais desigualdade social, e como isto vai produzir cada vez mais, pelo menos tendencialmente, lutas sociais, eu entendo que o sistema democrático, escrevi naquele texto O Fim da Democracia Burguesa. Não é que a democracia burguesa vai acabar amanhã. Não é que depois da democracia burguesa... Não, é no sentido progressivo. O sistema, a dominação terá que ser cada vez mais violenta. A gente está vendo, se você pega de algumas décadas para cá, como a intensificação da violência é cada vez maior. Em todas as dimensões, não só diretamente na dimensão econômica do trabalho, mas na vida social, a repressão, aqui no Brasil, a lei antiterrorismo, a vigilância sobre os indivíduos, todo esse sistema de informática para vigiar, reprimir, coibir as manifestações, enfim, é absolutamente compreensível. É ingênuo achar que a disjuntiva é entre ditadura e democracia. E a gente tem, de novo, se socorrer do processo histórico. Democracia no capitalismo, especialmente onde se realizou a plena revolução burguesa, a democracia escorre normalmente quando a crise não está muito intensa. Quando o sistema pode se reproduzir sem ser ameaçado por uma crise violenta. Então, o sistema democrático continua funcionando bem. Quando a crise se intensifica, quando o capital se vê ameaçado em sua dinâmica mais profunda, ele vai recorrer a todos os instrumentos pacíficos, violentos, repressivos, mortais, os mais. A gente vê diariamente ao longo no processo histórico e na nossa vida cotidiana, basta olhar para fora da janela. Então a disjuntiva não é, o capital vai recorrer à ditadura sim, sempre que necessitar. Esta ditadura também pode ter formas diversas, não precisa ser a ditadura típica, as ditaduras típicas que teve aqui por volta dos anos 60 e tal. As ditaduras também se revestem de formas diferentes, mas a ditadura implica uma repressão violenta sobre a classe trabalhadora. Isto aconteceu e isto tende a acontecer de forma cada vez mais intensa, a meu ver. É nesse sentido que eu acho que o sistema democrático vai ser cada vez mais restringido. Por quê? Porque o capital exige meios cada vez mais violentos
para defender os seus interesses. Então, não vejo muito como se fazer essa disjuntiva. Infelizmente, a maioria da esquerda está fazendo, pelo menos o que a gente vê aqui no Brasil, mas acho que o mundo afora também, esta disjuntiva como se fosse a ditadura de um lado, a democracia, e nós temos que defender a democracia. É a democracia burguesa. Não, a classe operária, a classe trabalhadora não tem como tarefa defender a democracia burguesa como fim. Claro que é melhor viver num sistema democrático do que sob uma ditadura. Mas o objetivo dos revolucionários é colocar a disjuntiva entre, de um lado, democracia e ditadura, e de outro lado, emancipação humana. Aí é que estão as disjuntivas. A verdadeira liberdade não é a liberdade democrática burguesa, porque esta é a liberdade, com todos os problemas do Estado e da Revolução, Lenin deixou lá muito claro. A democracia burguesa, por mais aperfeiçoada que seja, é sempre a democracia de uma minoria dominando e reprimindo e explorando a maioria. Mesmo quando, eu acrescento, mesmo quando esta democracia é uma democracia, digamos, no processo revolucionário, é a democracia dos trabalhadores, ela sempre será, enquanto durar este período de transição, uma forma de dominação, agora sim, da maioria sobre a minoria, mas é dominação ainda. É repressão, sim. Então, democracia burguesa ou democracia proletária sempre vão ser dominação. Mas deixemos de lado, hoje, no momento, a democracia proletária que não está exatamente no horizonte. A democracia burguesa tem que ser eliminada. Mas não é para voltar à ditadura. É para superá-la em direção a uma liberdade superior. Mas para isto é preciso tirar o chão da democracia, que é o chão do capital. Bom, essa é uma grande questão. A segunda é a perda da perspectiva revolucionária da parte do trabalho. Se nós percorrermos a luta entre capital e trabalho, começando mais ou menos por volta da metade do século XIX, até hoje, o que nós percebemos numa grande linha, não numa descida unilinear, direta, mas com sobe e desce, mas sempre na descida, é que o capital sempre venceu. Das mais variadas formas. Os trabalhadores conseguiram vitórias parciais? Sim, sem dúvida nenhuma. As lutas dos trabalhadores foram importantes, inclusive de outros movimentos sociais, foram importantes para conseguir melhorias? Foram. Mas nunca deram a volta por cima, porque se tivéssemos, já estaríamos no comunismo. Nunca conseguiram uma vitória decisiva. O trabalho sempre foi derrotado. Mas duas coisas aconteceram que, ao meu ver, são fundamentais para entender o mundo atual. Uma, ao longo deste processo, se perdeu a perspectiva revolucionária. Ao longo deste processo, que é extremamente complexo, e neste ínterim, eu sugiro muito e fortemente a leitura do livro do Claudin, A Crise do Movimento Comunista. E ele mostra como é que vai se dando este processo de degeneração, de perda da perspectiva revolucionária, de perda da perspectiva de superação radical do capital e da emergência do reformismo. Da emergência do reformismo no sentido de que foi se acreditando, tanto teoricamente quanto praticamente, foi se acreditando e agindo no sentido de lutar com o capital e com o Estado para conseguir melhorias, e não, ao mesmo tempo, contra o capital e contra o Estado para acabar com esse sistema social. Então, teoricamente, a perspectiva revolucionária foi sendo rebaixada cada vez mais, e a perspectiva reformista foi
realçada cada vez mais, emergiu cada vez mais. De novo, basta olhar o processo histórico e basta olhar os dias de hoje. Nós, aqui no Brasil hoje, mas as forças, digamos, mais expressivas no petismo, vamos tirar o epíteto de esquerda, digamos, mais consideradas mais progressistas, o Partido dos Trabalhadores, o Partido o PSOL e alguns outros agregados, colocam como perspectiva a defesa da democracia e a tomada do Estado para supostamente voltar a fazer aquilo que os governos Lula estavam fazendo, como se isso fosse possível hoje. Então, e essa degeneração teórica tem tudo a ver com a perda da perspectiva revolucionária e a emergência da perspectiva reformista ou politicista. Porque há quem queira acabar com o sistema social capitalista, mas tomando o Estado. Através do Estado, seria possível, então, sim, aí sim, com vontade política, com decisão, com apoio nos trabalhadores, enfrentar o capital e superá-lo. Eu acho que são dois caminhos absolutamente equivocados. Tanto a tentativa de, através de reformas, ir humanizando o capital, diminuindo a desigualdade social, ampliando os direitos sociais, melhorando as políticas públicas, universalizando tudo isto. Isto foi possível em pequenos períodos, de alguma maneira algo ainda pode ser feito, mas a tendência é o aumento crescente da desigualdade social, com todos os problemas conexos. De outro, sim, este projeto seria a realização plena da Revolução Burguesa aqui no Brasil, que levaria o Brasil ao primeiro mundo. Ora, lamento dizer, na atual divisão internacional do trabalho, na atual crise estrutural do capital, não há mais lugar para país periférico nenhum ocupar o lugar dos países centrais. A outra questão é que alguns acreditam que tomando o Estado é possível, então sim, fazer uma transformação radical da sociedade. De novo, na base daquilo que eu já disse antes, da dependência ontológica do Estado em relação ao capital. E dos fatos históricos, esta posição é absolutamente equivocada. O que é preciso é uma transformação radical, aí sim, capitaneada por um outro sujeito social, do qual poderemos falar mais adiante. Boa explanação aí, né, do professor mais uma vez, sobre a questão do Estado, e parece, né, que ele concordou com minha tese de que há uma crise na forma política da burguesia, né, e nós estamos caminhando a um padrão de reorganização e dominação burguês, que não necessariamente, né, seja uma ditadura aberta, mas, né, a burguesia sempre vai tentar utilizar as formas necessárias que ela precise para conseguir manter a dinâmica de reprodução do capital, né? Para isso, né, eu indico, além de outro artigo que eu falo sobre isso, que eu vou botar na descrição, esse artigo que o Ivo citou sobre a democracia, né, a democracia morreu, que é um artigo dele belíssimo, né, que eu tive o prazer de ler logo no dia que ele lançou, que como eu tinha bem no Facebook, ele morou lá, e eu já li e utilizei, citei ele em outro texto que eu posso falar adiante, né? Mas agora, saindo, né, desse patamar da discussão da questão da crise econômica, da crise do Estado, que a gente até chegou num nível um pouco maior de abstração, né, sobre a questão do Estado, né, e tal, vamos tentar encontrar algo mais concreto agora, né? Vamos pegar na especificidade, né? Eu queria saber, como o professor Ivo, né, avalia, né, essa combinação que eu chamo de uma combinação explosiva, né? Eu fiz um texto também, eu estou só fazendo merchan, eu fiz um texto agora essa semana passada, sobre a questão do coronavírus, vai estar na descrição aí também, onde eu falo meu pensamento sobre isso, né? O que eu queria agora saber do Ivo, né?
O que ele acha dessa combinação explosiva entre a crise estrutural do capital, a crise da forma política, que a gente já conversou tudo isso, e agora essa sociedade, né, completamente falida, né, encontra um problema orgânico, ou seja, estamos em meio a um problema orgânico social brutal, né? Neste exato momento que nós estamos falando aqui, professor, nós já temos mais de 170 mil mortos no mundo, né, só pelo coronavírus. Então, provavelmente, quando o vídeo for ao ar, vai ter muito mais, porque o índice continua crescendo, crescendo, crescendo e crescendo, né? Então, como você avalia essa junção disso tudo, né? E eu posso até destacar alguns elementos aqui, por exemplo, a grande circulação e globalização do capital, né? A circulação de mercadorias, a mercadoria não pode circular sozinha, então começa a circular com pessoas, então essa grande circulação de pessoas para transferir mercadorias e a expansão do capital em todo o mundo, né? Gera esse intenso, né? Essa intensa participação, interações entre pessoas, né, de diversos países, né, até quando o capital vai conseguir restringir, né, essa interação, né, sem que ele tenha que se expandir mais para evitar uma catástrofe da crise econômica, né? Porque o capital ele se expande e ele se enxuga, ele se expande, ele contrai e se expande o tempo todo, a depender da conjuntura. Então, no momento que ele começa a se contrair por causa das restrições sanitárias, né, em determinado momento ele não vai conseguir mais fazer isso, porque vai estar diminuindo a circulação de mercadoria e a expansão do capital, então ele vai ter que voltar a se expandir. Então, até que ponto essa formatação do capitalismo ajuda, né, para disseminar mais o vírus e recepcionar de uma forma brutal a pandemia? Também outros elementos, né, o capitalismo ele criou uma urbanização em que criou várias aglomerações de favelas e periferias, onde todas as pessoas estão bem juntas, em uma quantidade populacional muito alta, né, dos trabalhadores. Muitas vezes, muitos trabalhadores vivem mais de 10 na mesma casa, né, não tem condições de ter álcool gel, máscara, nada disso. Então, eu explico no meu texto isso. Não é o capitalismo que gera a pandemia, mas a sociedade que recepciona a pandemia pode fazer com que ela alcance graus, né, inimagináveis. Então, uma sociedade tão desigual como a sociedade do capital, e com essas especificidades do nosso tempo, que eu já falei, né, como podemos vislumbrar essa combinação explosiva, capitalismo em crise econômica, política, acoplado com uma pandemia global, né? Queria saber do professor essa questão. Eu acho que você já desenhou bem. A crise, se não tivesse acontecido essa pandemia, nós estaríamos vendo uma crise muito grave, né, do capital. E diga-se de passagem, esta crise, tirando a questão da pandemia agora, focando na crise do capital, esta crise estava sendo prevista já desde 2018. Vários grandes economistas, inclusive alguns bilionários que não são bobos, né, estão sempre antenados com isto, estavam dizendo, antes de detonar essa pandemia, estavam dizendo claramente: o capitalismo, do jeito que está levando a uma enorme desigualdade. Assim não dá para continuar. É claro que eles estão preocupados, não estão preocupados com a humanidade, estão preocupados com o capitalismo. Mas eles mesmos, né, estão reconhecendo que esta crescente desigualdade social produzida pela dinâmica do capital põe em risco a própria existência do capital. Então, agora, quando você junta isto com esta pandemia, agora aí, de fato, a coisa é explosiva nesse sentido, porque você tem a enorme desigualdade social, você tem a retirada de recursos, né, pegando apenas a parte da saúde, mas não é só a parte da saúde, você tem toda a parte do saneamento, você tem toda a parte da favelização,
você tem a parte habitacional, a parte do transporte que junta, enfim, e a parte da globalização que juntou tudo isso e, de fato, deu um caráter explosivo. Mas eu diria que não vai ser um apocalipse. E a humanidade vai conseguir, de alguma maneira vai se conseguir sair disso. Mas veja, nesse momento uma coisa fica muito clara. O capitalismo se expôs a nu, apareceu a nu aquilo que ele é. Ele, não importa quantos trabalhadores morram, quantas pessoas morram, ele precisa garantir a sua reprodução. De novo, não é um problema moral, não é um problema de maldade das pessoas. Claro que tem os loucos e maus que incorporam isso e expressam isso. Mas podemos pensar em capitalistas, digamos, de boa vontade, né? De novo, eles expressam a lógica do capital. Então, eles precisam ganhar dinheiro, eles precisam liberar logo, né, o comércio, as trocas, enfim, a produção, né, mesmo com o risco de muita gente morrer por causa disso. Né? Este entroncamento vai certamente produzir inúmeros problemas. Eu acho muito difícil, não gostaria de fazer futurismo, não. Quando acabar isso, as coisas vão ser assim, assado cozido. O que me interessa é sempre garantir as questões fundamentais. Nenhuma ilusão quanto a que essa crise, essa pandemia seja superada e as coisas voltem a fluir normalmente. As coisas vão continuar cada vez mais complicadas, cada vez mais brutais em termos da reprodução do capital. E aqui no Brasil a gente está vendo claramente isto. Né? Na medida que esta pandemia passar, né, os problemas estruturais vão continuar a existir. A concorrência entre as várias frações do capital, tanto internacional, veja a brutal briga entre Estados Unidos e China, Rússia, Irã, né? Essa concorrência brutal que leva a guerras, leva a uma pirataria de os caras roubarem, como acho que todo mundo viu, no próprio aeroporto lá da China, os Estados Unidos chegarem lá e pagarem, sabe lá Deus, quantas vezes mais um carregamento, tirando, que ia não sei para onde, se é para a Turquia ou para a Espanha, para onde, tiraram e levaram para casa. Bom, isso se chama pirataria. Mas isso é considerado uma relação normal. Não é uma relação normal em termos de não crise. É uma relação normal do capital em termos de crise, sim. Valem todas as armas. Inclusive, claro, ele tem demonstrado isso ao longo da existência do capitalismo, tem demonstrado sempre isso. O colonialismo, a brutalidade com que os países do terceiro mundo foram saqueados, não tem dúvida nenhuma. Então, isto vai ser a próxima normalidade. O que me preocupa, e que você falou, que de fato se entronca a crise econômica com a crise política e as trações da burguesia que vão resolver, infelizmente é isto. Por quê? Porque, de novo, a perspectiva revolucionária, teórica e praticamente está ausente. E com isto está ausente o grande sujeito fundamental de uma transformação revolucionária, que é a classe operária. Este processo que eu delineava antes, de perda teórica e prática da perspectiva revolucionária, levou a isto. Hoje, naquilo que se chama de esquerda, num sentido muito amplo, a quem se atribui a melhoria, digamos, a criação de um mundo novo, de um outro mundo, de um mundo melhor, mais humanizado, aos movimentos sociais. Há um conjunto de movimentos sociais sem nenhuma depreciação, que são justos, são válidos, são importantes.
mas não tem como ser o sujeito fundamental de uma transformação radical da sociedade. O único sujeito fundamental, não único no sentido de que não tenha outros, mas fundamental é a classe operária, porque é ela que produz a riqueza, que produz o capital, que produz a mais-valia, né? Está se vendo isso claramente hoje. Quando se diz os trabalhadores têm que voltar a trabalhar, é porque fica claro, quem produz a riqueza, quem produz o capital, são os trabalhadores. Os trabalhadores poderiam produzir tudo sem precisar dos capitalistas. Mas só os capitalistas não produziriam nada sem os trabalhadores. Mais claro do que isso, tem que desenhar, então, né? Porque é uma coisa absolutamente clara, né? São os trabalhadores que produzem a riqueza, que produzem o capital, né? Então, nesse sentido... É essencial, essencial. Acho que isso que você falou é essencial, né? Quando para tudo, né? Aí começa, tem que o trabalhador ir trabalhar, senão acaba a economia. Mas pera, não era o burguês que assumiu o risco e que fazia a criação do valor, né? Trabalhador sem trabalhar, acabou a economia capitalista, que gera o valor é o trabalho, né? Eu acho que o que acaba é a economia capitalista, tá? Tudo bem. É claro que com isso o trabalhador sofre porque ele está dentro do capitalismo. Mas isto deveria, pelo menos para a gente que entende as questões, deveria apontar para uma outra forma de produzir a riqueza. E não esta. Não sob a dominação, sob a exploração. Uma outra forma que se chama trabalho associado e que levaria a uma sociedade comunista, em que os trabalhadores todos poderiam, então, juntar as suas forças e produzir a riqueza, não para aumentar o capital que não existiria, mas para atender às necessidades humanas, né? É isso que a gente... Mas o que eu queria voltar a enfatizar, infelizmente, o que se prevê, pelo menos no curto prazo, e eu não sei se até no médio prazo, é que são as frações burguesas que vão resolver esses problemas entre si e vão levar, inclusive, a reboque, porque a gente está vendo no Brasil agora. Os maiores partidos ditos de esquerda estão só pensando em 2022. Estão pensando no processo eleitoral. Como se por aí se pudesse encontrar a saída para os problemas estruturais. Não vai se encontrar, e aí você está a reboque da burguesia. Então, nós estamos diante de uma situação, a meu juízo, muito mais grave do que se pensa. Grave no sentido de que os problemas da humanidade vão se tornar cada vez mais graves, mais brutais, e grave no sentido de que o sujeito que poderia e deveria encabeçar o enfrentamento disso está ausente. Isso vai nos levar, daqui a pouco, ao que eu acho que seriam as tarefas daqueles que pretendem uma transformação radical da sociedade. Realmente essa questão é muito deprimente e angustiante, né? A gente vê que o processo de definhamento, né, da sociedade do capital, né, a decadência burguesa, né, levou a que as próprias frações da burguesia disputassem entre si de qual forma vão remanejar isso, de qual forma política vão instaurar para isso, e a classe trabalhadora está fora do jogo, está colocada fora do jogo. Então, como se fosse um jogo de xadrez entre as frações burguesas para ver como eles vão resolver a crise do capitalismo, a crise da forma política, e os trabalhadores não estão no jogo, estão fora do tabuleiro. Então, isso é uma questão muito complicada. Me permita só um detalhe. Há pouco tempo, o Trump, lá nos Estados Unidos, conseguiu um acordo lá para destinar 2,3 trilhões de dólares para enfrentar a situação do coronavírus, né? 2/3 desses trilhões de dólares foram para os bancos e as grandes empresas. 1/3 para os trabalhadores, que são milhões. Aqui no Brasil, foi destinado 1 bilhão e 200 milhões também para socorrer as empresas. Quanto para os trabalhadores? Míseros, e nem é para todos. Para
os mais necessitados, míseros R$600. Mais claro do que isto,